Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, dia de irmos à missa. E antes de irmos à missa, estamos aqui para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe no seu evangelho, no seu ensinamento. O que a igreja nos apresenta, o que Jesus quer para a nossa vida hoje, qual a mudança que a gente tem que fazer para nos ajudar a chegar àquela morada. A morada que ele prometeu reservar para nós lá no céu. Vamos ver agora. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a palavra de Deus, ela vem nos falar sobre o amor, né? Aquele amor com que Jesus nos amou, ele deixa ali para os seus discípulos o mesmo exemplo. Ele quer que os seus discípulos e nós amemos uns aos outros, né? Então, o evangelho hoje ele é curtinho, mas é um evangelho bem expressivo. Ele expressa muito claro o que Jesus quer, né? Que amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Então, o evangelho de hoje ele vem narrar aqui que Jesus estava dizendo a eles que faltava bem pouquinho para morrer, mas eles não estavam entendendo nada, né? Não estavam entendendo. A palavra de Deus diz que Judas Iscariote, quando levantou da mesa, Jesus sabia que ele ia traí-lo. Então, Jesus deixou dito a eles. Jesus já vinha falando, a palavra diz que Jesus já tinha falado aos judeus, né? Que ele não estaria mais ali por pouco tempo, né? Ou seja, Jesus falava da sua morte, estava se aproximando o dia de sua morte. Mas os discípulos, distraídos, não entendia nada. Todas as vezes, houve outras passagens aqui que a gente via que Jesus falava sobre isso e eles não entendiam, não é? Então, Jesus diz: Filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Se vocês se amarem, vocês demonstrarem amor um pelos outros, as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos, não é? Esse chamado como é que se diz? Essa liçãozinha de casa que Jesus deixou não foi só para os discípulos lá. É para nós, para todos nós. Os discípulos, o ensinamento que ele dava para eles era para que eles fossem e pregassem em nome de Jesus tudo o que ele ensinava, todos os seus ensinamentos. E a palavra diz que Jesus também nos convida a sermos discípulos quando ele nos convida a falar da sua palavra, né? a sairmos falando dele, da palavra dele. Então ele nos convida, né, a sermos também santos, né? Ah, Maria, mas isso nunca vai acontecer. Vai acontecer sim, né? Se você quiser todos os dias se santificar um pouco, né? Claro que nunca seremos como ele, mas a gente pode alcançar um nível assim grandioso diante dos olhos de Jesus os nossos aprendizados aqui, né? Então, aí o que acontece? Jesus nos convida a amar uns aos outros. Aí eu fico imaginando, é simples amar alguém? Não é? É simples você amar alguém hoje em dia? Não é. Né? Amar alguém é dolorido. Amar alguém é renúncia, né? Jesus ele amava com amor de pai, um amor ágape. Ele ama a nós com amor único. Claro que o amor, ele pede que nós amemos como ele, mas que pelo menos a gente olhe para as pessoas como ele olhava, com misericórdia, com amor. É impossível a gente amar o próximo como ele amou.
como Ele nos ama, com aquele amor de pai, aquele amor ágape. Jamais a gente vai olhar para as pessoas e sentir esse amor. Não é por quê? Porque a humanidade, ela não deixa. Em primeiro lugar, ela não deixa. Com o seu coração duro, muitos se fecham ao amor. E nós também temos o coração duro. A gente que quer amar, a gente se fecha também, né? Para esse tipo de pessoa que não se abre ao amor, não é? Mas é como se diz. Jesus diz: ame uns aos outros, para que as pessoas que estejam de fora vejam que vocês são meus discípulos. Ele falava ali para os discípulos, não é? E ele fala para nós. Todas as vezes que a gente tem um comportamento diferenciado em relação a olhar para o outro com misericórdia, olhar para o outro com amor, as pessoas que estão de fora que não entendem, né? Até critica. Nossa, como fulana é besta, né? Como fulana leva um fora aqui, como que fulana leva ali um esporro ali e não faz nada, né? Como que fulana ajuda a pessoa e aquela pessoa tá ali sempre magoando, né? Sempre ali com ignorância verbal, sempre ali desprezando. Como que fulano consegue fazer isso, né? Então, umas pessoas vão olhar com esse olhar do mundo, né? Mas as pessoas que já estão dentro do mistério, as pessoas que já entendem as coisas de Deus, as pessoas que vivem na igreja, que tem aí um ritual aí de grupo de oração, que já entende essa coisa do amor, vai olhar e vai reconhecer que aquela pessoa tem algo diferenciado. Porque no dia de hoje, você olhar para alguém que está olhando para o outro com amor, com misericórdia, é muito difícil, né? Você sempre olha esperando algo em troca. Você sempre faz algo para aquela pessoa esperando algo em troca, né? Ah, o meu amor é nesse modelo. O meu amor é nesse modelo, né? Eu amo o fulano, mas se o fulano não me amar, eu deixo de amar na hora, né? Assim, Jesus pede que o nosso amor não seja assim, que o nosso amor seja como o dele. Um amor verdadeiro. Claro que jamais iremos ter um amor ágape pelo nosso irmão, ou seja, pelo nosso próximo, como ele. Mas ele quer que a gente ame. Então, o mínimo que a gente pode fazer é olhar o outro assim como a gente olha para nós, né? O próprio mandamento, ele diz, o primeiro mandamento, se você conseguir cumprir o primeiro, você está cumprindo todos os outros mandamentos da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu olho para você com os olhos que eu olho para mim, eu não vou te fazer mal, né? Eu não vou conseguir. Então, eu não quero que nada de mal me aconteça, porque eu me amo, né? Eu me amo. Então, assim, eu não quero ser assaltada. Eu não quero que matem um filho meu. Eu não quero que matem o meu pai, a minha mãe, né? Por que é que eu mato o dos outros, né? Eu, assim, um exemplo, né? A pessoa que faz essas coisas. Então, se essas pessoas que fazem isso, não é? E nós também estamos incluídos de certa forma, sim. Por quê? Porque a gente comete outros tipos de pecado com as pessoas, não é? A gente, muitas vezes, tem pessoas que não conseguem limpar um doente que está acamado, uma pessoa que precise de um... Não vou, eu tenho nojo de limpar, não vou limpar. Né? E Jesus diz assim, você tem que olhar para aquela pessoa como eu olho. Como você olharia para você? Se você estivesse naquela situação de cama, né? E você precisasse que alguém limpasse você. Você fizesse ali as suas necessidades fisiológicas e não tivesse ninguém para te limpar, hein? E aí? Tu não gostaria que tu não ia pedir um socorro para que alguém viesse? A mesma coisa é a pessoa que está ali acamado.
Então eu preciso olhar com misericórdia para aquela pessoa. O amor que ele fala é nesse sentido. Isso já é um ato de amor, né? Claro que em se tratando das pessoas que estão do nosso lado, né? A nossa família é um amor mais completo, é um amor mais forte, né? Do que o amor com o vizinho. O amor com o vizinho. Mas eu preciso, com todas as pessoas, tratar dessa forma. Olhar a situação como se fosse comigo. Então, é muito. A gente vê muito, né, em família, por exemplo, casais, né? A mulher descobriu um câncer de mama. O que é que o marido faz? Muitos por aqui é mais perto, né? Na hora do amor é muito bom. Na hora de ir para o parque de diversão, brincar lá no carrossel, oxe, é um amor para lá, é um amor para cá, né? Na hora da abundância de dinheiro é uma beleza, todo mundo tá bem. Mas quando vem o desemprego, muitas vezes o camarada por aqui não vê que tem filho, não vê que tem nada, desaparece, muitos nem pensão dá, vai embora, né? E ainda tem outros que tem a cara de pau de voltar quando a situação melhora, né? E ainda tem algumas doida desvalida que ainda fica, né? Que ainda fica, porque quando Jesus pede que a gente ame, ele pede que a gente ame, mas não que a gente seja besta, né? Não é para você ser besta. Camarada aprontar com você, aprontar, trair. E você tá ali mantendo uma coisa porque Jesus disse que tem que ser assim. Não, aqui é diferente. Jesus diz que é para amar o próximo, então tem várias formas de amar o próximo. A partir do momento que o homem, o marido, ele passa a fazer essas coisas com você, você não tem obrigação de ficar mais com ele, né? A não ser que você aceite essa situação. Você não tem mais obrigação. Não é pecado você deixá-lo. Não, não é pecado. Porque Jesus não quer te ver dentro de um adultério. Porque se ele está adulterando ali, tu tá no meio do pacote. Então Jesus não vai te querer assim. Só que isso não quer dizer que você tenha que olhar para aquela criatura com ódio. Então, por isso que é difícil amar. É por isso que é difícil amar. Porque você, quando você conhece isso aqui, você tem que abrir mão de muita coisa. Inclusive, essas coisas de perdão, você tem que dar o perdão. Então, numa necessidade daquela criatura, você tem que estar ali disposto a servi-lo. A única coisa que você não vai fazer é manter um relacionamento com ela ou viver com ela, sabendo que ela está ali te traindo. Isso aí, Jesus não aceita. Não aceita, não é? Então, eu preciso amar ela de uma outra forma. A forma que eu falava aqui no começo, não é? Amar os nossos é diferente. A forma do amor é diferente, porque é um amor que você tem que relevar muita coisa, não é? Você tem que relevar muita coisa dentro da sua família, né? Principalmente dentro de um casamento, matrimônio, né? Matrimônio, casamento na igreja, bênção dada por Deus. Quando eu vou lá, que eu faço o juramento, né? Na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, eu estou fazendo um juramento a Deus, que eu vou ficar com aquela pessoa ali, dentro de cada situação que vai acontecer, porque a gente sabe que acontece. A nossa vida ela é muito longa, então tem caminhos altos e baixos. Pode acontecer do teu marido ser rico e depois ficar pobre. E aí? Tu tá tão acostumada numa vida de rico, né? Aí quando ele fica pobre, tu arruma outro. Não pode. Eu tenho que ficar ali, eu tenho que ajudar ele a levantar, eu tenho que ajudar ele a sobreviver. Então a gente vai sobreviver juntos. É esse amor que Jesus fala, né?
Aí vem amor de mãe, amor de pai, amor de filho. O perdão tem que ser dado sempre. Não é? O perdão tem que ser dado sempre. Mesmo que aconteça o que acontecer. Dentro, pai, filho, mãe, né? O perdão tem que ser ali sempre presente, tem que estar sempre presente entre eles. O amor da família, ele tem que vencer todo o mal, né? Então, eu vou olhar e vem a esposa, acontece da esposa pegar um câncer de mama. O cara pega, dá no pé, né? Cadê o juramento que tu fizesse? Ah, mas muitos não fazem o juramento. Eu nem falo dos que não fez o juramento, que não casou, porque de todo jeito tá dentro do pecado mesmo. O que acontecer ali tá dentro do pacote. Mas eu falo dos matrimônios. Matrimônios, né? Então, tem que existir o perdão, existir a tolerância. As pessoas, ela tem um lado bom, ela tem um lado ruim, ela tem o lado do defeito, ela tem um lado da qualidade, né? Você não vai pegar alguém, nunca que você vai pegar alguém perfeito, porque não existe. Então eu preciso tolerar aquilo ali. Não sendo agressão verbal, agressão física, traição, você tem que tolerar aquilo ali, você tem que saber driblar aquela pessoa como ela é, com os defeitos que ela tem. Peraí, eu sei que fulano não gosta de tal coisa, então vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso aí para poder a gente conseguir viver em paz. A mesma coisa é filho, a gente sabe que quando a gente tem mais de um filho, um é diferente do outro. Um tem gostos diferentes do que o outro, né? E a gente tem que saber dividir isso, porque a gente tem um gosto próprio. Então, eu preciso tolerar o gosto da minha filha, de uma filha e de outra filha. Então, eu tenho que saber dividir. Ah, ela tem um gosto musical de um jeito, né? Mas eu não gosto daquele jeito musical que ela... Mas eu tenho que tolerar ela escutar as músicas dela, né? É assim como ela tem que me tolerar as minhas músicas que eu gosto, né? Então é assim que a gente vai amando as pessoas, né? Quando eu estava lendo esse evangelho, eu estava lembrando, né? No comecinho, quando a gente começa a namorar, a gente tem mania de querer ser dono do outro, né? Então, a gente quer que o outro seja exatamente como a gente é, né? Até dar certo, né? Por algum tempo ali no namoro, no noivado, né, a pessoa consegue ali driblar a situação, né, mas quando vai na convivência mesmo ali, você não consegue. Você não consegue se manter ali uma máscara. A sua máscara, ela cai e você demonstra quem você é, né? Demonstra quem você é. Muitas vezes você é uma pessoa maravilhosa, mas você tem um lado que a outra pessoa não conhece, né? Então eu preciso tolerar, eu preciso estar ali na hora da doença. Porque se eu olho para minha esposa que está ali com câncer, ou para meu marido que está ali com câncer, e eu penso em ir embora, não vou aguentar. A desculpa é essa, não vou aguentar ver o sofrimento de fulana porque eu amo demais. Ora essa, né? Já ouvi tanto isso. Ah, eu amo demais, eu não aguento ver, vou embora. Não. Eu tô aqui, eu tô com você até o fim, né? Tô aqui, tô orando com você, tô aqui para limpar você, para fazer o que você precisa, né? Isso é amor. É o amor com que Jesus pede, né? É você olhar, e se fosse eu que tivesse com um câncer, o marido, se fosse eu que tivesse com um câncer, eu gostaria que ela me deixasse por outro, ou então que ela fosse embora e me abandonasse aqui. Cara, deve ser uma dor absurda. É a dor da decepção, é a dor da perda, né? É a dor da doença. Então, assim, ao invés do quadro daquela criatura aliviar, só vai piorar mais ainda,
né? E Jesus diz, não, não é assim. E as pessoas que estão de fora estão percebendo. Isso não é só pessoas que tá fora da igreja, não. Pessoas de dentro da igreja que fazem isso. É por isso que Jesus diz. Quem tiver de fora vai olhar e vai dizer, verdadeiramente esse daí é um convertido. Verdadeiramente esse daí faz valer a minha palavra, né? Verdadeiramente esse daí conhece a palavra de Deus. E tem muitos que a gente vê que vive na igreja e faz tudo diferente, né? Vive com a palavra de Deus debaixo do braço e fazendo diferente. Não ama, né? Eu conheço pessoas que são de dentro de igreja que dizem, eu não dou uma esmola a ninguém. Como que eu não dou uma esmola a ninguém, minha gente? Como assim? Eu entendendo isso aqui, eu sabendo o que é isso, Jesus manda amar. Como é que eu amo uma pessoa que chega na minha casa pedindo uma comida, alguma coisa? É ajudando, é dando, né? Por quê? Porque eu vou olhar para mim e vou dizer, meu Deus, e se eu tivesse com fome como essa pessoa? Né? Então eu vou olhar para mim primeiro. É por isso que o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Deus acima de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filhos, de tudo. Eu tenho que amar a Ele em primeiro lugar em tudo. Então, se eu amar, eu vou fazer o que Ele está pedindo, né? Se verdadeiramente eu amar, eu vou me esforçar para fazer. Talvez hoje eu não tenha vivido dessa forma, né? Mas a partir de hoje eu estou entendendo o que Jesus quer, né? Então eu vou tentar olhar para o outro, né? Se a gente, por exemplo, as pessoas que gostam de roubar, né? Se as pessoas que entendessem isso e olhassem e dissessem, poxa, eu tô com uma vontade tão grande de tomar o celular daquela criatura que tá ali, mas eu tenho certeza que aquela criatura tá pagando em 12 vezes num cartão de crédito um dinheiro suado para pagar, eu não vou fazer isso não, porque eu faço também, porque muitas vezes pessoas que fazem isso por aí também vivem dessa forma, vive comprando em cartão, vive dividindo. É assim, né? Até chegar ao ponto de errar na vida e cair nessa vida. Então, poxa, hoje eu sou ladrão, né? Hoje eu pego das pessoas, vivo de boa. Mas eu já vivi lá atrás, ó. Vou fazer isso não, cara. Vou fazer isso mais não. Então você vai olhando pro próximo, e se fosse eu que tivesse ali? Então você uma prática boa da gente praticar na nossa vida, né? Eu não vou fazer isso com a pessoa, eu não vou dizer isso, eu não vou jogar na cara de fulana isso aqui, porque eu não gostaria que jogassem na minha cara, né? Eu não vou desprezar fulana, eu não vou, enfim, são mil coisas que a gente faz com o próximo que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. Aí tem um detalhe. Eu conheço muita gente que chegou no final da vida e pagou por tudo que fez. Aqui, né? Aqui na terra, porque lá no céu ainda tinha o que pagar, né? Eu acredito que tenham ganhado a vida eterna, que não tenham perdido a salvação, né? Porque não eram pessoas tão desgraçadas, mas eram pessoas que humilhou muito e que morreram sendo humilhadas da mesma forma que humilhou durante a vida. Então, se essa pessoa tivesse amado mais, tivesse entendido isso aqui, tivesse amado, muito sofrimento no final da vida teria sido poupado, né? Então, quando a gente começa a entender a palavra de Deus e a gente começa a mudar aos poucos, a gente se livra de muita coisa ruim que pode nos acontecer no final da vida, né? Muito sofrimento, muita dor, muita humilhação. Então eu não posso dizer ao próximo que eu não vou limpar a fulana. Não vou porque eu tenho nojo. Você vai cair numa dessa, minha irmã. Você vai cair num buraco desse aí,
bem bonitinho, né? Para chegar ao ponto de você dizer assim, pelo amor de Deus, me limpe aqui. Aí você vai lembrar. Você vai lembrar lá atrás, poxa, quantas vezes precisaram de mim para limpar e eu não fui. Porque eu tinha nojo e hoje eu tô aqui, né? Hoje eu tô aqui, nessa situação aqui, precisando de alguém e as pessoas estão olhando para mim enojada, né? É uma humilhação terrível. Já vi pessoas, assim, limpei pessoas que dizia a mim assim, isso aqui é a pior humilhação da vida, é a gente fazer aqui as nossas necessidades fisiológicas e ter alguém ali para limpar. Você não tem noção, minha filha, do que é isso. Quando eu trabalhava com pessoas, né, eu via muita coisa. Quando eu trabalhava na rua, que eu trabalhava com cobranças, que eu frequentava casas de muita gente, então eu via situações assim, né, e principalmente pessoas acamadas, que conversava muito e dizia, eu fui uma pessoa muito ruim, eu sei que eu estou aqui porque eu estou pagando, e assim sucessivamente, né? E aí a gente falava, eu conversava muito e falava, não foi Jesus que mandou a doença, é a forma como a gente vive, é a forma como a gente, o desamor com que a gente trata o próximo. Tudo isso contribui para o nosso final de vida. A gente vê tantas pessoas idosas, vivendo muito bem, obrigado. Dentro dos seus limites, mas vivendo. Não aderem a um câncer, não tem uma doença ruim, contagiosa, né? Você vê que as pessoas elas estão caminhando ali para o seu dia final, mas com leveza. Com leveza. Por quê? Porque essas pessoas tiveram uma vida boa lá atrás. Foram pessoas que ajudaram, foram pessoas que viveram a sua vida, entendeu? Viveram, cuidaram das suas famílias. Você vê isso. A minha mãe de criação, ela morreu com 102 anos. Ela não morreu de doença ruim, de câncer. Não vi ela penando em cima de uma cama. Não. A gente não precisou tá limpando ela, nada, porque ela ainda ficava de pé com a nossa ajuda. A gente levava ainda no banheiro. Ela não precisou disso. Ela morreu sã da consciência. Ela só não andava. Ela só não andava mais. Mas ela ficou sã da consciência. Ela lembrava da gente, ela conversava. Ela morreu de queda. Ela caiu. Então, foi uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa, que não fazia mal a ninguém, que só fazia caridade. Não chegava um na porta lá de casa para ela não atender. Lá em casa parecia uma farmácia, porque de tudo quanto era de remédio tinha lá. E todos os vizinhos chegavam pedindo. E eu lembro que tem. A senhora tem remédio de ouvido? Tenho, minha filha. Tome. Aquele ali já não voltava mais, viu? Tem remédio de cabeça, dona Celina? Tenho, minha filha. Venha cá, tome. Dona Celina, a senhora me empresta tanto. Tome, minha filha. Ela tinha condições. Tome, minha filha. Quando a criatura vinha trazer o dinheiro, não precisa. Não precisa não. Então, assim, você vê que tem a ver. Tem a ver com o fazer o bem ao próximo, a olhar o próximo com amor, né? O amor, ele transforma vidas. O amor, ele transforma vidas. Eu tenho visto isso, né? Tem idoso, pessoas idosas, que muitas vezes a gente tá ali fazendo o trabalho da gente, que são pessoas secas, pessoas rígidas, pessoas que não têm abertura para nada. Mas quando você olha para aquela criatura, você vê ali aquela carinha ali de pedir socorro, sabe? Que está pedindo socorro, aquela carinha de menino assustado, criança assustada.
né? E aí você vai tratando aos poucos com carinho, com amor, com cheiro, com zelo, com abraço. A pessoa, ela vai, sabe, se soltando. Ela vai se soltando, se soltando. E de repente aquela pessoa tá ali, entregue ao amor que você tem que dar, né? Tá ali. Abraça você, cheira você, coisa que não fazia no começo, né? Então você vê que o amor, é esse amor que Jesus quer. Porque você vai trabalhar com alguém idoso, você chega lá, não é nada seu. Não é nada seu. Então, muitas vezes as pessoas elas trabalham pelo dinheiro só, né? Mas não é pelo dinheiro que você tem que trabalhar, você trabalha por amor àquele ser humano ali que está precisando de você. Porque o olhar de um idoso que está doente, que está acamado, que está precisando de você, é uma coisa impressionante quando ele olha para você. Ele olha ali com medo. Ele tem medo quando você vai aplicar uma insulina, ele tem medo quando você vai dar um remédio, né? Quando ele não conhece você, então você tem que estar ali. Tudo você tem que dizer. Esse remédio é para isso aqui, viu? Vou passar uma pomadinha bem aqui agora, viu? Vou passar a pomada. Sabe? Não é aquela coisa de todo jeito que vai doer. A pele do idoso, da criança, é sensível, vai doer. Então eu tenho que fazer com amor. Isso é o amor que Jesus fala aqui. Olhe para o próximo com amor, assim como você gostaria que eu olhasse para você, né? O idoso, ele é limitado. Ele é limitado. Então você vê, então você olha, você começa a olhar para aquela pessoa ali com amor. Você vai transformar ela. O quadro, muitas vezes, o quadro em que ela se encontra quando você chega, é um quadro totalmente ali de depressão, né? De ficar só ali isolado. Mas quando você trata com amor, você trata com carinho, você vê que a pessoa ela vai se saindo daquele quadro. Ela vai se saindo, ela vai começando a querer viver, a querer escutar música, né? Eu coloco muito música para os pacientes. Músicas. Gosta de ouvir o quê? Ah, gosto de Nelson Gonçalves. Olha, Nelson Gonçalves. Bora botar Nelson Gonçalves. A gente vai escutar Nelson Gonçalves aqui até a noite todinha, se você quiser. Né? E ali, de repente, você vê a pessoa cantando. Você vê o idoso que estava ali, caladinho, muitas vezes com dor, cantando. Né? Então é assim, é você tratar com amor. Maria, tu sempre fosse assim, essa florzinha de candura? Não, nunca fui, né? Mas a partir do momento que Jesus ele vai nos chamando, a gente vai entendendo isso aqui, a gente vai mudando. E é isso que a gente está fazendo agora, refletindo sobre amar o próximo. E a gente vai amar o próximo. Eu vou amar você e você vai me amar. Combinado? Um bom domingo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.